Olá, parte 2 da introdução do livro de Gênesis, para a gente saber um pouco mais, né? Eu me chamo Wanda e, como vocês já sabem, sou uma das administradoras do canal Nosso Quarto de Guerra. A idade dos patriarcas, né? Os pais da fé da Bíblia. Lá em Gênesis vem Adão. Adão viveu 930 anos. Sete, 912 anos. Enos, 905 anos. Enoque, 365 anos. Matusalém, 969 anos. Foi quem viveu mais anos aqui na Terra, foi Matusalém. Muitos ainda brincam, né? Eu quero viver que nem Matusalém. Então, quando tem alguém muito velhinho, fala, lá vai Matusalém, por causa disso. Matusalém foi quem viveu mais anos aqui na Terra, segundo a Bíblia no livro de Gênesis, 969 anos. Lameque viveu 777 anos, Noé, 950 anos, e após o dilúvio, vem Sem, que viveu 600 anos, Éber, 464 anos, Terá, 207 anos. Vão observando que os anos das idades de longevidade das pessoas vão diminuindo depois do dilúvio. Abraão, 175 anos, Isaac, 180 anos, Jacó, 147 anos e José, com 110 anos. A longevidade dos patriarcas que viveram antes do dilúvio era, em média, 900 anos. Olha para vocês verem, antes do dilúvio. As idades dos patriarcas pós-dilúvio, que foi depois que Deus acabou com o mundo, com a água e tudo, e salvou a família de Noé, despencaram e em seguida se estabilizaram gradualmente. Alguns sugerem que isso se deve às grandes mudanças ambientais causadas pelo dilúvio. Ou seja, hoje a gente vê, trazendo uma comparação aqui para os dias de hoje, que a gente vive bem menos tempo. E aqui, olha, a Bíblia ela é um livro de vida, um manual de vida, né? Ela é uma palavra viva. Para você ver, do dilúvio para cá, a Terra ela foi se degradando. Nós, os seres humanos, nós temos acabado com o ambiente e, em função disso, estamos vivendo menos tempo. O José viveu 110 anos. De lá para cá, os anos foram só diminuindo, né? A média hoje de idade de vida de um brasileiro é de 80 anos. Quando alguém chega a 100 anos, vai até para o livro dos recordes, né? Então, tudo isso é por causa da nossa desobediência, por causa da degradação que a gente faz no meio ambiente. A Bíblia é tão ampla, tão completa, que até do meio ambiente ela fala, né? Gênesis está relacionado de forma bem próxima a Apocalipse, o último livro da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Isso o distingue de outros livros bíblicos. O paraíso perdido em Gênesis, o último tema teológico, a história significativa será recuperar em Apocalipse. O apóstolo João representou claramente os acontecimentos registrados no seu livro como soluções futuras de problemas que começaram em consequência da maldição de Gênesis. Ele focaliza os efeitos da queda, a destruição da criação e a maneira pela qual Deus elimina da sua criação o efeito da maldição. Nas próprias palavras de João, já não haverá
maldição, efeito da maldição, e nenhuma. E não é de admirar que no último capítulo da palavra de Deus, os cristãos estarão de volta ao Jardim do Éden. Lá fala que nós estaremos de volta ao Jardim do Éden, o eterno paraíso de Deus, porque após a expulsão de Adão e Eva, esse jardim ele foi fechado. Ele foi fechado e os anjos de Deus estão guardando lá, ou seja, ele ainda existe. Ele ainda existe, esse jardim. É o eterno paraíso de Deus. Então, alimentando-se da árvore da vida. A árvore da vida que é o próprio Deus. Nesse tempo, eles participarão usando vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Então, quando nós... Gênesis, lá no Apocalipse, vem trazendo um pouco do que vai acontecer nessa nova cidade, né? Ou seja, no jardim, no paraíso do Éden. Então tem uma ligação aí, o livro de Gênesis com Apocalipse. As principais doutrinas do livro de Gênesis diz o seguinte, que a maior parte dos ensinamentos centrais do cristianismo tem a sua raiz no livro de Gênesis. A maior parte. Lá fala de Deus Pai, né, que é a autoridade de Deus na criação, fala de Deus Filho, que é o agente de Deus na criação, fala de Deus Espírito Santo, que é a presença de Deus na criação, Deus Uno e Triuno, que é a Trindade, um só Deus em 3 pessoas. Muita gente tem dificuldade de entender a questão do Deus Triuno, mas Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os seres humanos, que criados à imagem de Deus, porém caídos no pecado e carentes de um Salvador. Pecado, né, é a queda do homem, a contaminação de toda a criação com o pecado, mediante a rebeldia contra Deus, que aconteceu ali quando Adão e Eva pecaram contra Deus. A redenção, essas são as principais doutrinas, tá, do livro de Gênesis. A redenção, que é o resgate do pecado e a restauração realizada por Cristo na cruz. Aliança, Deus estabelece relacionamentos e faz promessas, né? Quando ele faz ali uma nova aliança com Noé e sua família depois do dilúvio. Promessas, Deus se compromete com o futuro, né? Quando ele faz as promessas a Abraão, que ele fala ali que a sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias do mar, né? Fala das bênçãos e as maldições que acompanharão os servos de Deus. Quem o abençoar será abençoado, quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Fala também de Satanás, o primeiro rebelde entre as criaturas de Deus. Fala dos anjos, são seres especiais criados para servir a Deus. Tem as revelações, que a revelação natural ocorre à medida que Deus se comunica indiretamente por meio daquilo que ele fez. Revelação especial ocorre, né, diretamente quando Deus se comunica com os seres que ele fez, bem como de outro modo incognoscível. Ou seja, quando ele começa a se comunicar através dos seus servos, através dos profetas, né? Através dos sacerdotes ali. Israel, que é o nome dado a Jacó por Deus, que se tornou a denominação da nação da qual ele foi o pai, herdeiros da herança de Deus com Abraão. Juízo, que é a resposta justa de Deus ao pecado, bênção, benefício especial ou afirmação cheia de esperança para alguém e a respeito da sua vida.
Então, essas são as principais doutrinas do livro de Gênesis.